2 e 3. Vamos começar então? Acho que já quem chegou já está por aqui. Quem vai chegando depois pode ver a gravação que a gente vai disponibilizar. Então vamos lá. A ideia de hoje é a gente contar um pouquinho o que é RPA, né? Uma introdução do que é o RPA, contar o que pode fazer, uma introdução e depois numa sequência de novas lives a gente vai contando para vocês e vai aprofundando mais o tema, tá? Então vamos começar, deixa eu me apresentar primeiramente, né? Meu nome é Adalberto, sou um dos fundadores da Bit9, trabalho com RPA desde 2016, né? Já passei ali por todas as áreas da empresa, já automatizamos em todo tipo de cliente, desde o ramo jurídico, logística, áreas de RH, empresa de serviço. Hoje a gente tem bastante experiência em diversas ferramentas, a gente sustenta muitos ambientes dos clientes, e isso dá para a gente um pouquinho de bagagem para contar um pouquinho mais de RPA para vocês, tá? Aqui tá nossas redes sociais, se você quiser entrar em contato comigo, eu tenho meu e-mail e telefone, fica à vontade. Esse aqui não é meu WhatsApp, eu estou morando fora do país, por isso que eu acabei deixando o telefone local. Mas fica à vontade para mandar um e-mail, chamar nas redes sociais, que eu estou sempre ali online para poder ajudar. Então vamos começar, né? O que é RPA? Na prática, se você procurar RPA no Google, você vai achar ali uma sigla do governo, que é para uma folha, mas na verdade a RPA que a gente vai falar aqui é realmente de automação de processos com robô, né? Que é o significado da sigla em si. O RPA ele existe já faz bastante tempo. Nos últimos anos ele começou a ganhar mais corpo, ganhar mais, as ferramentas começaram a ficar mais ter mais funções que facilitam o desenvolvimento. E aí consegue automatizar quase tudo. Tá? Em 2016, quando a gente começou, tinha pouquíssimas ferramentas olhando para o Brasil. A gente tinha acho que um projeto no Brasil que a gente estava acompanhando. E hoje é o segundo maior mercado do mundo ali, quando a gente fala de RPA. Todas estão aqui, algumas ainda não estão com times locais, mas o número de vendas aqui no Brasil é bem alto. Tá? O que o RPA faz na prática mesmo é copiar o que as pessoas fazem e o robô fazer. Né? Então ele vai interagir com tela, ele pode fazer por API para quem é pessoal de TI, ele pode ali conectar por uma API, ele pode usar tecnologia artificial, ele pode fazer tudo porque ele é como se fosse uma pessoa operando. Né? E aí ele dá essas integrações muito fáceis. Né? É uma ferramenta que é fácil de escalar, praticamente ali colocar mais licença para rodar. Eu tenho um robô que faz, por exemplo, entrada de nota fiscal e ele consome ali 4 horas por dia para fazer essa entrada, né? Que nada mais é que ler a nota e lançar no seu RP, SAP, TOTOS, qual RP que for. A ideia é que você consiga escalar isso. Eu posso colocar um outro robô fazendo em paralelo, posso deixar ele em vez de 4, 8, 10, 20, 24 horas rodando, se você tem um volume muito grande. Isso faz que, por isso que o RPA ele veio muito com essa ideia de reduzir custo e dar escala para as empresas. Justamente porque ele pega uma atividade que que você tem que contratar pessoas para fazer e você bota uma automação ali para executar na prática. Então, vamos simplificar isso, né, de um jeito mais claro. Eu tenho que consultar todo dia um site e ver se foi atualizado, por exemplo, o meu processo. É uma pessoa que tem que entrar nesse site, o site não tem nenhum tipo de integração para você ir lá e fazer, ou não tem nenhuma aplicação que entrega isso mastigado para você. Tem algumas que pegam isso e jogam por e-mail, que fazem a varredura desse site, jogam, mas na prática é a mesma coisa. Você tem que deixar um advogado, uma pessoa entrando ali, vendo se teve aquele andamento, para depois atualizar internamente o CRP. Nada impede de você colocar um robô que vai lá fazer isso. Então, ele vai entrar como você todo dia, abrir o site, colocar usuário e senha, se tem, colocar o número do processo, como que o exemplo que a gente usou, verificar qual foi a última atualização. Se é alguma coisa nova, você vai lá e atualiza e manda um e-mail para todo mundo que teve aquela atualização, por exemplo. Então, são atividades repetitivas que uma pessoa faz. E a ideia é de colocar uma automação para fazer isso. Né? Muita gente chama de robô, outros chamam de automação. Na prática, o que é? É um software que faz essa interação. Tá? Então, vamos explicar melhor o que é o RPA. Vamos detalhar um pouquinho mais, né? Acho que ficou muito amplo. É uma aplicação, um software, assim como tem o Word e Excel, que ele faz essa captura, que ele faz a execução como se fosse você. Macro de Excel, um tipo macro de Excel ali, que você preenche os dados, põe para rodar a macro, ela vai lá, atualiza, leva para os campos que ela deseja e te entrega o relatório final.
né? Então tem que ter uma programação. Existem novas ferramentas que estão aparecendo no Code, a Microsoft está com a dela também, que tem diminuído essa questão de colocar código, mas para automações simples. Quando a gente fala de automações mais complexas, que eu tenho que colocar regras de negócio, não vai fugir muito do código, sempre vai ter essa necessidade, né? A gente sempre fala, dá para a própria área de negócio fazer as automações? Dá, né? Elas têm que se especializar, têm que receber treinamento. Com o que tem na internet, na web hoje, ela consegue até ir automatizando muita coisa, mas não vai ser aquela pessoa que vai estar fazendo a operação dela do dia a dia e programando. Aos poucos ela vai cada vez mais programando e vai ficar como uma tarefa única dela ali programar, né? Então, o robô copia o que as pessoas fazem? Copia. Né? Ele vai pegar, eu entro no site, clico no link tal, coloco meu usuário e senha no campo A e B, clico em entrar, depois eu clico em entrar, espero a página carregar, a página carregou, eu ponho o número do meu processo, vamos continuar aquele exemplo, e aí com isso eu vou dando o caminho, o mesmo caminho que as pessoas fazem ali para rodar. Tá? Então, o robô é isso, a automação é isso, né? Tem limitações? Sempre tem limitações. Não é um humano, né? Então, vamos pegar um exemplo básico de uma limitação ali. Eu vou operando a página e a página aparece uma mensagem nova ali, ou de uma propaganda, por exemplo, quando você preenche o número do processo, antes você preenchia com ponto, agora ele quer sem ponto, e ele fala, ó, não aceito ponto, e aparece uma caixa ali avisando que você preencheu o campo errado. Se não está programado para isso, ele não vai clicar no OK, né? Diferente de uma pessoa, que a pessoa vai lá e dá um clique no OK, muitas vezes até sem ler, e continua, né? O robô não, ele tem que ter programado para ele ali que tem que clicar no OK. Então faz parte da programação essa parte das mensagens. Então, é importante isso, porque imagina que hoje, vamos imaginar um processo, deixa eu pegar um outro processo aqui, um processo de entrada de nota fiscal que você lança ali no seu sistema. Se você vai lançar a nota e não tem saldo, o sistema te dá uma mensagem, ó, não tem saldo, não posso colocar para pagamento. E essa informação, quando uma pessoa faz, ela já entra, ela sabe que não tem saldo, ela automaticamente manda para a área liberar saldo ou manda para o gestor daquele contrato, avisando que acabou o saldo para ele passar um novo contrato. Então, quando a gente fala com o robô, é importante ele saber essa mensagem, então porque ele vai colocar lá, ó, tentei lançar essa nota, não foi possível lançar, a mensagem que me apareceu é falta de saldo. E a gente vai programar ali, toda vez que vir a mensagem não tem saldo, capturar quem é o dono do contrato e mandar para ele liberar saldo ou ele informar, mandar uma nova requisição de lançamento daquela nota para um outro contrato. Então essas mensagens que aparecem são importantes e o robô não pode simplesmente dar OK. Ele tem que entender o que é, a gente tem que explicar para ele o que é essa mensagem, programar ele o que fazer em cada uma das mensagens para ele poder seguir. E um outro ponto é, os robôs vão substituir as pessoas em tudo. Não, né? A inteligência está nas pessoas. O robô está fazendo a tarefa repetitiva. Na verdade, a tarefa repetitiva não tinha que estar ali na pessoa, tinha que ter o software fazendo, um sistema fazendo, e a gente está colocando um robô. Né? Tem um termo que eu uso, que nem todo mundo gosta, que é o RPA é um band-aid. Né? Porque você tem sistemas integrados ali que você consegue fazer consultas, né? Consegue fazer lançamentos, não quando a gente fala de site de governo que é mais limitado, mas quando a gente fala de um RP, você tem ali sistemas que fazem a leitura da nota e já lançam direto no RP, mas normalmente esse custo de implementação é muito caro, ou é muito demorado, ou é muito complexo, e aí acaba não valendo a pena, e o RPA entra justamente para trazer esse ganho operacional para a área neste momento, que é justamente no momento ali, eu preciso escalar, minha operação voltou a crescer, agora que a gente está voltando da pandemia, a gente tem visto muito isso, olha, eu estava com uma demanda baixa, minha demanda voltou a crescer e eu vou ter que contratar todo mundo de novo e treinar as pessoas e fazer tudo. Né? Muitas vezes não faz sentido, porque pode ser uma demanda sazonal, ou treinar as pessoas demoram 3 meses, 2 meses, a pessoa está segura de fazer sozinho e você tem que crescer rápido. E aí você consegue colocar uma automação muitas vezes para fazer isso e deixar as pessoas que estão fazendo a tarefa para fazer um trabalho de análise e fazer funções que não sejam repetitivas. Então, porque com RPA é fácil escalar, né? Eu ponho um robô para trabalhar 2 horas por dia, depois eu coloco ele 4, depois 8, eu cresço ele conforme a demanda. E aí eu tenho a limitação ali só de contratar essas horas, dar licença e tudo mais. E é por isso que as pessoas nunca vão ser substituídas ali. O que a gente está fazendo é deslocar as pessoas de tarefas repetitivas para tarefas que agreguem. Então vamos pegar um exemplo de um processo aqui simples.
eu tenho que liberar crédito para alguém. E aí eu tenho que consultar para ver se Serasa, CND, se o CNPJ está ativo, uma série de coisas. E são demandas esporádicas, não é todo dia que chega ali 10 empresas para eu consultar. Eu vou deixar uma pessoa ali fazendo, e se de repente a empresa começa a crescer, o número de fornecedores ou clientes, eu tenho que começar a fazer isso em escala. Uma pessoa demora, sei lá, 2 horas para fazer todas as consultas, consolidar e liberar. Se a gente colocar um robô para fazer, uma automação, ou ele vai demorar ali, sei lá, 3 minutos para consultar cada um em todos os sites, ele consolida tudo no Excel, né, para simplificar bem, e o seu analista só vai entrar no Excel e olhar, não, o score do Serasa é tal, a empresa está ativa, é, as CNDs estão todas ok, e aí ele escolhe se libera ou não. Né? Ele dá o aval final para liberar ou não. Também nada impede a gente colocar uma pontuação ali, se atingir a pontuação, o sistema liberar. Né? O próprio automação liberar. Mas também eu acho que é sempre a gente falar por escala. Começa com uma automação mais simples, vai dando poder para ela de ela classificar, ela fazer pontuação e depois liberar. Né? Então, é muito importante esse ponto. Né? A gente acompanha muito projetos em empresas, a gente viu pouquíssimas demissões. Normalmente as pessoas são realocadas, elas fazem outras funções que estavam ali, outras atividades que estavam ali e não eram feitas porque falta de braço, e agora elas têm braço para fazer. Então, só tomar um pouquinho de cuidado com essa mensagem quando a gente fala de automação. A automação vem para ajudar. Ninguém gosta de ficar o dia inteiro fazendo uma atividade repetitiva ali, lançando nota, consultando insight, nada disso. Então, acho que a automação vem para liberar ela disso e deixar ela com um trabalho mais analítico. E aí, ela evoluir na carreira e não. Tá? Então, vamos para um vídeo. Né? Eu peguei um vídeo aqui num programa de governo, usei o exemplo do programa de governo chamado DIRF, que foi um processo que aconteceu agora em fevereiro, onde todas as empresas tinham que enviar ali o comprovante de rendimento das empresas por e-mail. Né? Então, você gerava no seu sistema, importava na DIRF, a DIRF fazia ali a consolidação e você exporta da DIRF para mandar por e-mail. Então, quando você tem 10 fornecedores, é tranquilo. Quando você tem 8 mil, 20 mil fornecedores, você tem que mandar 20 mil e-mails. O que a gente fez aqui nessa automação é justamente isso. Então, voltando, né? Então, o primeiro passo a DIRF está completa, a gente restaura o backup da DIRF, e tem a lista ali, um Excel de background, que tem lá o CNPJ da empresa, o CNPJ do fornecedor, o e-mail e o status do robô. Né? Então, o robô vai abrir a DIRF, né? Espera a DIRF carregar, não tem mágica ali, seleciona a empresa do grupo que vai ser a que vai mandar. Depois que ele carrega ali a DIRF, selecionou a empresa, ele vai ali em comprovante de rendimentos, né? Igual uma pessoa clicando, informa o CNPJ da empresa, clica ali em executar, seleciona e clica em avançar. Automaticamente ali a DIRF vai gerar o comprovante. Isso a gente já faz a salva desse comprovante na rede. E após isso envia por e-mail. Um processo extremamente simples se você tem poucos para mandar. Se você tem 8 mil para mandar, você vai ter 2, 3 pessoas ali nos últimos 10 dias de fevereiro, você provavelmente teve ali nos últimos 10 dias de fevereiro só fazendo isso. E mandando esse e-mail para poder mandar para todos os fornecedores no prazo ali até o último dia do útil. Né? E aí ficou essa pendência. Alguns clientes procuraram a gente justamente com essa demanda, explicaram, a gente não, é uma automação simples e a gente manda ali para eles. E aqui a gente deixou uma demonstração de um e-mail enviado. Tá? Para você que está escutando, só não está assistindo, depois a gente vai deixar os links abaixo para você poder ver essas automações rodando. Então, processo simples, de um programa de governo sem nenhuma integração, que a automação fez a interação de tela, ali praticamente, ali clicando ponto a ponto e enviando o e-mail. Né? Então, o que era esse processo na prática? Pegava de um e-mail, pegava de um Excel, todos os dados, ia na DIRF e consultava esse dado e enviava por e-mail. E atualizava o Excel ali no final. E aí, no final de todos os envios, ele envia esse Excel por e-mail, até para saber ali as mensagens de erro que apareceram. Ó, CNPJ não encontrado, o e-mail não estava e-mail cadastrado, e-mail correto, voltou. Então, justamente para você ter um relatório de tudo o que foi feito. Vamos para mais um exemplo aqui. Né? Consulta de site de governo. Acho que todo mundo tem que passar por isso, né, nas empresas, de buscar um site de governo. Então, a gente usou aqui o exemplo do site do STF. Né? Então, o que é a ideia? É entrar no site do STF e baixar o diário.
né? Então, aqui a gente limitou nisso. Depois disso, a própria automação, ela lê o diário, captura as informações, tabula no Excel e manda para o cliente, né? Então, vamos começar aqui a automação. Ela vai abrir o site do STF, esperar carregar, né? O site tem que esperar carregar todo. Clica ali na parte de baixa do diário e aí ele vai baixar um por um dos cadernos e salvar para depois passar o OCR, que é uma ferramenta de leitura da imagem, para capturar as informações que são necessárias. Então, vamos pensar no mundo jurídico, eu vou capturar se vou buscar por palavras-chave, por exemplo, o CNPJ, a OAB, o número do processo, informações que eu quero capturar lá de dentro. Então, o que é basicamente essa automação? Bem simplesinha, a gente deixou aqui bem, que é entrar no site de governo e fazer a baixa. Depois tem outras automações que vão, a partir dessa baixa, fazer os próximos passos, né? Então, vamos falar um pouquinho mais ali de exemplos, justamente para a gente trazer para cá, né? Então, a gente mostrou ali o exemplo da DIRF, né, de consultar, abrir um site de governo, abrir um programa de governo, mostrou no STF um site de governo. A gente pode fazer um exemplo de conciliação bancária, a gente pode pegar o extrato do FGTS, leitura de nota fiscal. Tem diversos exemplos. Acho que quando a gente vai falando dessas automações, aparecem vários exemplos, vai aparecendo vários exemplos na cabeça ali, né? O que é um ponto importante que eu sempre falo de automação, né? É por onde começar. Ou eu começo pela parte onde tem mais erros, ou eu começo pela parte que vai me liberar mais pessoas para me dar mais tração, ou eu começo pela parte que está me doendo mais, né? A gente tem de tudo hoje aqui. Então, a gente tem itens, por exemplo, que veio da auditoria. Olha, essa área tem muitos erros, né, nesse processo de cadastro, e a gente precisa eliminar isso. Ou, olha, eu tenho uma base de diversos clientes e fornecedores e eu preciso saber se todos estão ativos, se o CPF está ativo, se o CNPJ está ativo, e aí a gente pode colocar uma automação que simplesmente varre a sua base mensal, bimestral, semestral, e vai lá e atualiza se está todo mundo ok. Ah, Adalberto, mas para que isso? É para garantir que a sua base de clientes está saneada, está todo mundo ali ativo, certinho, né? Então é muito importante. Então, se vocês forem tendo exemplos, quiserem passar alguns exemplos no chat ou perguntas, fiquem à vontade, né? A gente tem um time acompanhando o chat, e no final eu vou responder todas. Mas se vocês pensarem em algum processo, conta pra gente também, se eu vejo se eu tenho algum vídeo aqui para demonstrar também, tá? E aí vem a pergunta que todo mundo faz: dá para automatizar tudo? A gente até dá. Dever, não, né? Nem tudo deve ser automatizado. Automatizar tem um custo, né? E tem processo que muda constantemente. Eu tenho um processo aqui, Roberto, que a gente está fazendo uma mudança, a gente está mudando o sistema, a previsão de mudar o sistema para daqui 3 meses. Posso automatizar? Pode. Dever? Não. Você vai trocar o sistema agora. Não adianta a gente automatizar. Vamos automatizar os passos antes? Ou vamos automatizar os passos depois? Ou vamos esperar e automatizar já no sistema novo? Então tem que entender muito processo a processo. Eu sei que não é a resposta que todo mundo quer escutar. Quando a gente fala de RP é a bala de prata, não, nunca vai ser, né? Ele é uma solução que vem para ajudar, que vem para te ajudar muitas vezes a escalar, que vem para ajudar a te dar tração, resolver problemas, mas não para solucionar tudo, né? Então, vamos pegar a entrada de nota fiscal. Olha, eu posso ir no site da Fazenda, fazer a baixa e lançar no sistema diariamente? Pode. Mas e se a nota é cancelada? Você está prevendo isso? A gente tem que prever isso na automação, de a automação entrar lá novamente e consultar se a nota foi cancelada, e se ela foi cancelada, eu avisar você, né? Eu ir lá e cancelar no sistema. Então é muito importante a gente prever tudo isso, né? Então dá para a gente automatizar só a baixa e o lançamento? Dá. Mas e quando for cancelada? A gente tem que automatizar também. A gente tem que pensar nisso. Então é um ponto importante quando a gente fala ali de fazer o processo de mapeamento do processo e tudo mais, é justamente esse, de como eu prever os possíveis erros e como eu prever as dores, né? Então é o ponto que a gente tem que ali, com a experiência e com um pouco, envolvendo as pessoas da área, fazendo as perguntas certas, se dá para automatizar aquilo ou não, né? Tem resposta certa e errada? Não, não tem. Dá para automatizar, sendo que eu vou trocar o sistema daqui a poucos meses? Dá. A gente vai demorar 1 mês para automatizar, vai rodar 2 meses, vai trocar o sistema, esse sistema vai ficar como um legado que vai ter que ficar sendo atualizado. Então, vale a pena automatizar.
Não, ele morre. A gente está migrando tudo para o novo, ele para de ser usado no dia 30, dia 1º é ano novo e morreu, ele vai ficar para consulta. Ah, então não vale. Então, mas o custo, eu tenho 10 pessoas fazendo isso, eu preciso liberar pelo menos algumas para já começar a operar no sistema novo. Faz sentido. Então a gente tem que estudar item a item, resposta a resposta, para dar a resposta certa. Mas como que eu escolho o que é para automatizar, né? Eu acho que essa é uma pergunta boa para ser feita sempre que a gente fala de automação. Aqui eu listei alguns que umas perguntas-chave. Eu sempre falo que se responde, se ele encaixa em mais de 2 itens aqui, já vale a pena conversar de ser automatizado ou não, né? Então, quando os processos são intensivamente manual, né? O que é intensivamente manual? É quando eu tenho que ir ali, por exemplo, quando o site de governo, o da DIRF, vamos usar o exemplo da DIRF ali, do site, que eu entro um a um, gero o comprovante, salvo na rede, envio por e-mail. Tudo isso tem que ser feito manual. E eu vou ficar fazendo isso 8.000 vezes se eu tenho 8.000 fornecedores para mandar, né? E como é que eu vou tratar isso? É manual, não tem como tratar. A gente tem hoje algumas ferramentas que fazem isso, mas se você não tem na sua empresa, você não vai implementar os 48 do segundo tempo e colocar para rodar. Você vai pegar, fazer o que tem. Vamos colocar ali 3, 4 pessoas, vamos pegar 2 estagiários, colocar aqui e mandar para os 8.000 ali no prazo. Ou vamos estourar um pouquinho o prazo e mandar depois. Também muitas vezes não é um problema, se é possível fazer isso. Mas é um processo intensivamente manual. Mas se a gente parar para pensar, ele não é um processo que eu faço o ano todo, né? Apesar de eu ter um alto volume, eu tenho um alto volume uma vez por ano. Então, talvez não faça sentido automatizar para algumas empresas, né? Não seria melhor eu automatizar, por exemplo, um processo de lançamento de nota, onde eu recebo a nota por e-mail, principalmente nota de serviço, que não tem ali o XML que dá para integrar fácil, eu leio isso e lanço no sistema e aviso as pessoas. Eu tenho um volume de 3.000 notas por mês. Faz mais sentido do que eu fazer um processo da DIRF que é uma vez no ano? Faz, né? Eu tenho um alto volume, ele é intensivamente manual também, e esse alto volume é mensal, não é uma vez só. Então faz muito mais sentido automatizar um processo de entrada de nota do que aquele do programinha da DIRF que eu mostrei para vocês. Mas para algumas empresas faz sentido. Se eu tenho 20.000 para mandar, mesmo sendo uma vez só, melhor automatizar do que deixar ali um monte de pessoas fazendo em hora extra aquele trabalho repetitivo, tá? Processo simples. O que é um processo simples? Processo simples é com pouca variedade ali de regras de negócio. Então, se a nota fiscal for do município de São Paulo, faça X. Se a nota fiscal for do município de Brasília, faça Y. Então, se tem muita regra, a gente tem que entender se vale a pena também automatizar. Porque quanto mais regra, mais complexa a automação, mais horas para fazer, consequentemente, o custo fica mais alto. Podemos automatizar processos com muitas regras? Podemos. Mas eu sempre falo, vamos fazer 80-20, né? O que é o 80-20? Por exemplo, vamos pegar esse caso que eu comentei de notas, né? Nota de São Paulo, a gente tem notas do Brasil inteiro, deve ser mais de 4, 5 mil. Mas quais que são aquelas 80% que é o maior volume? Né? Se a gente tirar um extrato ali dentro do seu sistema, e a gente percebe que 80% são 6, são 10 municípios. Então, vamos fazer regra para 10 municípios. Eu não preciso fazer regra para 5 mil, vamos fazer para 10. Mas Roberto, mas vai ficar aqueles 20%. Mas 80% equivale a quanto do seu volume? De 3.000 notas, a gente está falando de, sei lá, 2.400? É muita coisa. E essas 600 que sobram, pode ficar alguém fazendo? Pode. Mas é uma pessoa, não são mais 5 pessoas fazendo. Então, é a ideia do simples que eu falo aqui, né? Então, um processo simples, que tem um volume muito grande, um volume ali, como eu comentei, de 3.000 notas, e que é totalmente feito hoje por pessoas, faz sentido automatizar. Vamos pegar mais um exemplo aqui, intensivamente repetitivo. Eu tenho que fazer todo dia, durante 4 horas por dia, eu faço. A consulta no site ali de ver meus processos, um outro exemplo, né? Eu tenho que ficar todo dia fazendo isso. São 4 horas minhas, todo dia, e eu não tenho como escapar. Eu tenho que consultar todo, né? Por que que eu tenho essas 4 horas minhas?
é extremamente repetitivo. Eu tenho que fazer exatamente igual, que é simplesmente clicar no site, copiar e colar o número do processo, clicar em buscar, ver se tem atualização. Não tem atualização. Volta para a tela inicial, põe o número do processo, clica em buscar. Não tem atualização. E eu vou fazer isso todos os dias. É uma coisa muito repetitiva. Muito repetitiva. Então, faz sentido. O baixo volume de exceção entra ali ligado com o simples, né? Eu tenho pouca regra que vai fugir daquilo. Então, sempre que eu consultar o processo e o processo não for encontrado, eu faço X. Se eu consultar o processo e o processo existe, eu faço Y. São só duas regras, né? Não tem exceção, né? Diferente de quando a gente fala processos, que a gente tem muita exceção. Se for A, faça X. Se for B, faça Y. Se for C, faça W. E é muita regra. Então a gente tem que pensar em pegar em processos que não tenham tanta exceção. Dá para automatizar processos que tenham exceção? Sim, dá. Pode ser feito, mas existe um tempo necessário para mapear todas as sessões e colocar. Ah, Adalberto, vamos pensar no 80-20 lá que você comentou, de automatizar os 80% e esses 20 a gente vai mapeando e vai fazendo aos poucos? Perfeito, essa é a ideia. Então, ó, os 80-20 eu já tive o ganho operacional, eu já liberei as pessoas para fazer outras tarefas que estavam ali engargaladas na minha área, e agora eu quero liberar essa pessoa que ficou fazendo isso. Então, vamos aos poucos, né? Vamos colocar mais um município? Vamos. Qual que é a regra desse município? Qual que é o imposto? Como que a gente faz isso? E a gente vai aos pouquinhos fazendo, mês a mês. Então, você tem um volume ali de 100 municípios que você atende, se a gente vai fazendo aos pouquinhos, mês a mês, não dói. Né? A gente fala que usa as horas de suporte, né? Porque assim como um robô aprende, a automação também tem que aprender e evoluir. Né? A gente tem exemplos de processos que rodaram por 1 ano e meio sem nenhuma exceção. E aí, depois de 1 ano e meio, apareceu a primeira exceção. E a gente foi lá, entendeu e ensinou o robô. Mas por que demorou 1 ano e meio para aparecer? Porque é uma exceção que aparece de vez em nunca. É normal nos processos. Ah, se o valor for maior que 1 milhão, preencha tais campos. Se por 1 ano e meio essa regra não apareceu, por que agora ela apareceu? É entender. Não, olha, o valor aumentou. Não, tudo bem. Então a automação vai estar preparada para isso? Ou na próxima vez que aparecer, vocês vão fazer manual? A gente tem que entender. Muitas vezes o custo de fazer essa exceção não vale a pena. Ou, olha, Roberto, eu não quero mais esse processo com uma pessoa colocando a mão. É um processo que é fácil ter uma fraude, é um processo que o erro custa muito caro. Quando alguém erra, eu tenho que envolver um gerente para falar com o cliente, eu tenho que ter um coordenador, eu tenho que ter alguém da área, eu tenho que ter o gerente de contas. O custo é muito alto. Então, não vamos, né? E aí entra na probabilidade de erro humano. Justamente quando a gente fala, quando tem muito risco de erro humano, é onde a gente tem que pensar se vale a pena automatizar. É o que eu comentei, né? Muitos processos vieram para a gente pela área de auditoria. Olha, ali tem muito erro, o erro custa muito caro. Numa auditoria, isso não passa. Vamos automatizar para eliminar o erro humano? Ah, Roberto, mas o robô não erra. Não, ele não erra desde que seja programado certo e a base que ele está constando seja correta. Porque se a base está errada, ele vai levar o erro junto. Mas eu consigo colocar validações, né? Eu falo aqui, quando a gente faz essas automações, a gente tem uma preocupação muito grande. Né? Vamos imaginar que um processo de compras, né, que o negociador foi lá, negociou, ele preenche um template em Excel e manda para o robô lançar nos sistemas, né? Ou o robô pega do sistema do CRM, do sistema de vendas, e leva para o ERP, que é o sistema ali de controle da empresa. O robô pode fazer algumas validações importantes ali. Se tem a informação, se tem o número do pedido, se o CNPJ é válido, eu posso ir lá no site da Receita, fazer a consulta se aquele CNPJ é válido. E se as informações cadastradas ali, como a razão social, endereço e tudo mais, estão ok. Eu posso ir no Sintegra consultar se aquela empresa é do Simples ou não. E aí eu classificar ela no imposto diferente. Então é muito importante o robô fazer as validações que o humano fazia. Ah, Adalberto, mas aqui eu tenho validações, eu tenho controle do controle. Então, eu tenho um lançamento aqui, aí eu replico para essa planilha que eu tenho um time fazendo a validação, que vai consultar, fazer as consultas e faz uma segunda validação para depois cadastrar. Aí eu acho que também não precisa. O robô, como ele está fazendo as consultas lá
trazendo, fazendo as validações e levando, essa planilha de controle não precisa existir, porque o robô vai fazer na própria planilha, consolidar e te mandar. Né? Então, são alguns passos que a gente tem que pensar na hora da automação. Adalberto, vamos automatizar o controle do controle. Tá, mas se o robô faz, o erro manual não existe. Então, não faz muito sentido a gente se preocupar com isso. Né? Faz sentido se preocupar, mas eu não preciso fazer o controle do controle, porque o robô já está fazendo. O robô não vai ler 10 mil numa nota e lançar 100 mil no sistema. Porque ele vai fazer todas as validações para garantir que é realmente 10 mil. Né? Ah, mas Adalberto, ele está fazendo um OCR, né? Ele está lendo uma imagem, capturando. Mas hoje os OCRs, você já faz uma dupla validação. Né? Ah, mas ele mandou um modelo de nota diferente, o robô pode errar. Não, a gente valida se aquele modelo de nota é aquele modelo que o robô está preparado. Né? Então, justamente, existem duas, três validações quando a gente fala principalmente de número financeiro. Né? O robô não pode errar no financeiro. Porque se ele erra no financeiro, o impacto é muito grande. Por isso tem que pensar, quando você faz automação, em mecanismos de controle para você ter. E validação. Eu vou ter um analista no final do processo, o robô lançou 1000 notas num dia. Eu vou mandar esse relatório de todas as notas que o robô mandou, todas as mensagens que foram capturadas para o analista validar. Ah, mas você disse que a automação não erra. Não erra, mas e se alguém colocou uma informação lá atrás? Seu analista vai pegar. E você pode colocar regras, né? E regras básicas, né? Não vamos colocar regras complexas. Vamos colocar uma regra. Toda vez que o valor passar de X, pinta a célula de amarelo. Toda vez que o valor passar de Y, pinta a célula de X, de vermelho. Beleza. Ou a gente vai colocar essas regras na automação para ficar mais fácil para o seu analista. Né? Vamos voltar naquela automação que eu falei lá no começo, né? De análise de crédito. O robô pode, quando fizer uma busca no Google ou fizer uma CND e vir com a CND negativa ali, com um ponto, ele pinta de vermelho, para validar para o seu analista não passar o olho e errar. Né? Ah, ele não via aquele não ali, aprovei o crédito. Não, vai estar pintado de vermelho, porque ele já sabe. Então a gente põe mecanismos justamente para ajudar o analista a ser mais rápido. Né? Então essa é um pouquinho da ideia que a gente tem quando a gente fala de automação. Em como blindar tudo, justamente para evitar o erros ali do pós-processo. E também esse relatório ajudar vocês a ter números, que é o que eu vou falar um pouquinho, porque que nós devemos automatizar agora. Né? Então, vamos lá. Eu falei ali, eu falei do que como escolher o que automatizar. Mas por que devemos automatizar, né? Quais são os gatilhos, né? Eu sempre busco alguns. Qualidade. Por o robô não errar e ter uma informação mais sólida, é justamente aonde a gente vai fazer a garantir a qualidade do robô. Produtividade, o robô é mais rápido. A gente usa ali uma média de 3 a 5 vezes mais rápido que um ser humano. Mas a gente tem processos que são 20, 30 vezes mais rápido e tem processos que é 1 para 1. Né? Porque dependo de um sistema lento, eu estou acessando um sistema legado que eu dependo, e aí não adianta eu querer colocar uma Ferrari para andar numa estrada de pedra. Né? Ela vai ter que andar devagar. Então o robô vai seguir o mesmo ali. Mas vamos pensar no processo de ler nota e cadastrar no sistema. Uma pessoa, ela vai lá, abre o PDF, olha, escreve, ou seleciona, Ctrl+C, Ctrl+V. Seleciona, Ctrl+C, Ctrl+V. Quando a gente falar com o robô, ele demora 5 segundos, ele leu, colocou tudo em memória e ele vai no sistema e cadastra tudo de uma vez. Então ele já deu um ganho operacional muito grande, né, de velocidade. Por isso que dá essa produtividade. Redução de custo. Né? Eu preciso aumentar porque minha demanda está crescendo. Eu preciso contratar 3, 4 pessoas, treinar elas 2 meses e eu já comecei a crescer. Não dá para esperar e falar para o meu cliente, espera 2 meses ali que eu estou treinando uma pessoa para atender a sua demanda. Não, é agora. Então, essa redução de custo vem muito mesmo nessa tempo de contratação e treinamento. Né? Ou de evitar a hora extra do seu funcionário atual enquanto as outras pessoas são treinadas. Né? E liberar essas pessoas para outra tarefa. Toda empresa tem vaga aberta hoje, por mais que fale que tem um monte de opção. Então você vai realocar essas pessoas para fazer tarefas que vão agregar mais para ela também. Ninguém fica orgulhoso de fazer o mesmo trabalho repetitivo todo dia. Questão de compliance. Por que compliance? Tudo que o robô faz gera log. Então, eu quero saber da onde veio a informação, que hora que foi cadastrado, de que e-mail que ele pegou, e qual foi as mensagens. Está tudo ali. Né? É só exportar o log e entregar para a auditoria. Né? Acabou, não tem discussão. Mas aconteceu um erro, vamos entender de onde veio o erro. Olha, no e-mail o Excel veio com um valor errado. E na validação não tinha esse tipo de validação. Perfeito, já temos plano de ação. Né? E também
melhorar a visão dos dados, né? Vamos pegar, eu quero, no meu RP tem toda, Adalberto, toda nota que entra tá lá. Sim, tá lá, mas o quanto é fácil tirar essa informação de lá? O quanto é fácil cruzar essa informação? Muitas vezes é difícil, o RP são bases de dados mais complexas, não dá para você ficar fazendo dashboard dali, ou fazendo uma pivot table de um Excel. Então toda a informação que passa pelo robô, a gente consegue tabular ela, no banco de dados, no Excel, no SharePoint, no Google, onde você quiser. Então eu posso ter lá o número da nota, o valor da nota, o CNPJ, para qual CNPJ foi emitido, de qual veio, qual CNAE, qual imposto, e depois eu vou lá e cruzo essa informação. Adalberto, hoje essa informação não vale de nada. Não, tudo bem, não vale de nada, mas se seu negócio crescer, se começar a ter mais tempo, essa informação, se você cruzar com quantidade de produtos vendidos, com quantidade de vendedores, com quantidade de estoque, vai te ajudar? Ajuda. Mas eu nem tenho essas outras informações, tudo bem. Mas se você tiver um histórico de um ano das informações da nota, quando você começar a ter informação de lá, não vai ser melhor? Vai. Vamos tabular. Vamos colocar essa informação disponível para você. E pode virar um indicador da área. Quantas notas minha área deu entrada? Quantas notas não tinham saldo para pagar? Quantas notas a gente pagou com atraso? Quantas notas a gente recebeu faltando 10 dias para pagamento? Todas as informações vão te ajudar a criar indicador da área para mostrar para a gerência o quanto o robô é efetivo, o quanto a sua área é efetiva, o quanto as outras áreas não estão ajudando a sua, estão impactando a sua, porque tenho contas a pagar depois. Se eu lanço a nota hoje, quanto tempo contas a pagar pede para pagá-la, para fazer o pagamento? Eles pedem 10 dias, 30 dias. Então quer dizer que eu tenho que lançar 30 dias antes. Se a outra área está mandando com 10 dias de antecedência, eu já penalizei aqui o contas a pagar. Então você vai conseguir mostrar, olha, a área X está me mandando todo mês faltando 10 dias. E aí o contas a pagar está me batendo em mim, mas bate na área. E aí você vai mostrar, ó, nos últimos 3 meses, você me mandou a nota faltando 10 dias para pagar, 20 notas. Por quê? Seu fornecedor está mandando errado? Ou você está demorando para me mandar? Eu estou vendo aqui na data de emissão da nota que foi emitida há 40 dias. Por que você demorou, você esperou os últimos 10 dias para mandar? Vamos treinar a pessoa, vamos conversar, falar, olha, você chegou aí, rebate para cá. Porque eu preciso, quanto antes, para contas a pagar na data, senão seu fornecedor começa a receber atrasado e vai impactar a qualidade do seu serviço. Né? Então, são visões do dado que ele vai te dar justamente para você ter melhoria do seu processo. Né? E tem muito, além dos indicadores que são importantes do robô, né? Quantas horas ele demorou para lançar cada nota, quanto tempo ele demorou para lançar cada nota, quantas horas ele ficou lançando nota, quanto tempo, quantos erros tiveram. Então, quanto mais indicador você conseguir trazer com a automação, melhor vai ser para a sua produtividade lá na frente, para justificar novos robôs, para justificar mais tempo de robô, para entender como a sua área está funcionando. Então, eu acho que de todos os ganhos que a automação pode dar, a visão dos dados é o que acaba trazendo mais coisa palpável para você ali do dia a dia. Porque depois de 6 meses com a automação rodando, você não precisando mais lançar nota ou pesquisar no site, o que for, a automação já é mais do mesmo, já não é mais solução ali, né? Já é o dia a dia. Agora, a visão dos dados que ela está gerando é sempre importante, porque sempre pode usar ela para fazer uma análise quantitativa, qualitativa da sua área. Tá? Então, vamos para mais um exemplo, né? Leitura de nota fiscal de serviço, né? Aqui, então, a gente está pegando de uma pasta, né? Mas a gente pode receber isso por e-mail, pode receber de qualquer lugar, tabular as informações. Então, aqui ele está acessando a pasta, ele vai começar a abrir diversas notas, a gente ocultou ali os dados da empresa, né, mas está trazendo ali ele está lendo as notas para tabular isso e levar para o RP. Então, tabulando nota a nota, justamente para isso. Então, está vendo que ele demora 2, 3 segundos por nota? Uma pessoa demoraria para ler a nota e transpassar muito mais que isso. Então aqui já deu ganho. Aqui a automação terminou e eu vou demonstrar ali no Excel, aqui tem os logs. Por que log é importante? Porque com log eu consigo também tabular essas informações para vocês. E aqui ele tabulou no Excel, né? Ali as informações básicas da nota. Dá para pegar tudo da nota? Dá. Dá para pegar só o que a gente precisa? É o ideal, né? Porque se eu ler ali 20 campos numa nota, 20, 25 campos, ele não vai demorar 3 segundos, ele vai demorar 25 segundos. Ah, 25 segundos não é nada. Não é nada quando você tem 10 notas, 50 notas. E quando você tem 10 mil notas, 1000 notas? Essa diferença de 13, 17 segundos é muito.
né? Então a gente tem que pensar em escala. Que informações você realmente precisa que ele leia? Ah, ia ser legal ele ler tudo. Ia, mas precisa. Você vai usar? Se você for usar, vamos ler tudo. Porque aí a perda o investimento de tempo ali dos 3 segundos para 20, esses 17 segundos vão valer a pena. Ah, não, mas eu quero que ele leia tudo por ler. Não, não vale a pena. Vamos ler só o que precisa. É o que vai dar ganho ali para você na operação. Ah, Adalberto, mas é 100 notas por dia. E se chegar a 1.000? Se chegar a 2.000? Vale a pena ainda ler tudo, sendo que vamos usar 6 campos, 4 campos, né? Que eu vou usar o número da nota, validação do CNPJ, o imposto e o valor da nota, né? E a data de emissão. Então, vamos tentar se prender ao que a gente realmente precisa, né? Aquele menos é mais, tá? E um outro exemplo, um site de governo também, de consulta no site da Caixa, né? Para pegar o FGTS. Né? Então, o que ele vai fazer assim? Tem uma lista de todos que ele tem que pegar e consultar para fazer o extrato ali do FGTS da chave. Então, ele está pegando ali, aqui ele está pegando de pastas, né? Ele vai abrir o navegador, validar o certificado digital, o robô passa ali pelo certificado digital, igual uma pessoa. Vai fazer a segunda validação, informar o número do PIS, selecionar o tipo de serviço, e aqui ele já está capturando ali todas as informações ali. E ele tabula essas informações no Excel para fazer um book, nesse caso era um book demissional, salva em PDF ali para ter a evidência salva e já põe ali na pasta do book de demissional para fazer aquele processo, tá? Então, é um processo simples, né? Mas dependendo da quantidade de pessoas que são desligadas da empresa, é um processo extremamente necessário e pesado. E lembrando que existem multas ali se você passa do tempo de atendimento ali para fazer o desligamento da pessoa, o agendamento. Vamos para os ganhos, já estamos terminando, temos mais 15 minutinhos. Né? Quais são os principais ganhos com o RPA? A maior parte deles eu já fui falando, mas eu vou reforçar aqui com vocês. Né? Que é a parte de eliminação de erros, né? O robô não erra, então é importante a gente levar isso como um ganho operacional. Muitas vezes difícil de medir para classificar o ROI, mas importante de ser medido e expostos ali no momento de uma aprovação de um projeto. Melhoria da conformidade, né? Tudo que passa por ele está tabulado, tem da onde veio, para onde vai. Reduzir o tempo de atendimento. Ah, Adalberto, eu tenho 5 dias para lançar uma nota em sistema. Legal. Se a gente reduzir isso para 1, para 2, né? Ou online. Ah, vai me dar um ganho, porque com isso eu consigo ir para a próxima fase e ter mais tempo para fazer o pagamento, por exemplo. Então é um ponto importante. Não, envolve o cliente. Se eu reduzo o tempo de montar o relatório para ele, eu consigo demonstrar antes e ele conseguir ter o dado na mão. Então, reduz o tempo com o seu cliente. Então a gente tem que mapear qual que é essa redução de tempo, que ganho vai trazer. E liberar tempo do time, tempo, não importa o que você faça na vida, você tem as mesmas 24 horas por dia que todo mundo. Então, o liberar o tempo é importante, e quando você libera tempo de pessoas fazendo trabalhos repetitivos, que elas não estão usando o cérebro ali, né, estão só fazendo ali aquele trabalho robótico, vamos dizer assim, você vai conseguir botar ela para fazer uma análise, usar mais o tempo dela de mais produtivo para a empresa e trazer retorno também. Né? Reduzir hora extra é custo, né? Entra ali com o último item de redução de custo. Né? Criação do Big Data, né? Eu falo Big Data, quando começa pequeno, é uma informaçãozinha. Quando você tem 5, 6, 10, 20 robôs rodando, e todos eles estão gerando dado, e dado hoje é a chave, é a palavra do momento e tudo mais, quando você começar a cruzar essas informações, quando você tiver esse monte de informações se juntar, ele vira um Big Data. Né? E aí dali você vai ter muito insight para o seu negócio, muito insight para o seu cliente, porque você consegue analisar muitas vezes seu cliente, e com essa informação do seu cliente você consegue propor melhoria, evoluções, vender novos produtos, mapear o cliente melhor, tudo vai estar ali na sua mão. E auxílio na tomada de decisão. Né? Quando a gente fala que você tem o dado, você consegue analisar. Por que todas as notas chegam só no dia 15? Sendo que eu tenho do dia 1 ao dia 15. Vamos entrar em contato com os fornecedores, entender com eles porque tudo está chegando no dia 15, porque eles só estão mandando no último dia. Né? E aí com isso você vai ter informação e a redução de custo que eu comentei. Tá?
Finalizando para as perguntas, né, eu deixei aqui alguns exemplos de ferramentas de RPA que hoje tem no mercado, né? Então a gente tem Power Automation, Electronic, Automation Edge, Automation Anywhere, a SAP com IRPA, WDG que foi comprado pela IBM, que hoje é IBM, o IPF, Blue Prism, a Samsung, dá para fazer automações dentro do DevOps. Então eu trouxe aqui algumas das ferramentas. A gente vai falar em novos webinars sobre elas lá na frente, vantagens e desvantagens, qual o ponto forte de uma, tem uma que é melhor de todas ou não, mas assim, resumindo, cada ferramenta tem seu ponto forte e seu ponto fraco, outras o ponto forte pode ser fazer mais coisas, mas o custo é mais elevado, outras pode ser o tempo de desenvolvimento é menor, outra pode ser a estabilização é mais fácil, então tem de tudo, tem para todos os gostos. Eu acho que não existe hoje, as ferramentas evoluíram muito rápido, não tem aquela que é bala de prata também, né? Como eu comentei lá atrás. Então é um pouquinho disso que eu queria passar, né? Para vocês poderem pesquisar e entender. O Gartner fala muito, descreve muito dessas ferramentas, a Forrester também. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre elas em próximos webinars. Aqui um pouquinho dos próximos assuntos, né, que a gente vai falar nos próximos webinars, então onde pode ser aplicada a automação, então a gente vai falar com mais exemplos, falando de áreas, de mercados e tudo mais. Como calcular o ROI de uma automação, o ROI é o retorno sobre investimento. Adalberto, para aprovar um projeto aqui eu tenho que trazer retorno financeiro. Então, como calcula isso, né? Quais as aplicações, aplicativos de RPA, né? Aquela um pouquinho do que eu mostrei, o ideal de arquitetura. Posso sair fazendo um RPA de qualquer jeito? Pode, mas dar sustentação nele, dar suporte nele, evolução nele é muito mais dolorido. Então é importante a gente entender qual é a arquitetura ideal, como mapear processos, né? E aí como que eu quero, mas como que eu escolho o processo certo? Como eu faço o mapeamento? Que documentação é legal eu ter? Não precisa de documentação ou precisa? A gente vai falar, mas eu adianto que precisa e como sustentar esses RPAs. Eles não funcionam sozinhos, eles estão agendados ali para rodar, mas erros acontecem ou porque mandaram uma base de dados errada, ou porque a página de web mudou, ou seu sistema mudou e tem que sustentar esse RPA. Né? Ele não fica ali parado, rodando eternamente, como todo mundo diz. Ele precisa de um time monitorando e sustentando ele. Né? A gente vai falar bastante disso lá na frente também. Aqui, deixo novamente meus contatos, tá? Para vocês terem. Acompanhe ali a página da BIT no LinkedIn. Dali a gente conta ali os próximos webinars, as próximas datas. A gente já tem a expectativa de ter mais um esse mês ainda. Tem Facebook, Instagram, tudo a gente pode monitorar. Fica à vontade de me mandar e-mail, entrar em contato comigo. E vamos para perguntas e respostas. Deixa eu ver se alguém fez perguntas aqui. Eu não estava na tela. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá, está carregando aqui, pessoal. Tem uma pergunta aqui da Fernanda. Em quanto tempo o RPA é implementado? Depende, né? A resposta que ninguém quer escutar, mas depende da complexidade do processo. A gente tem processos pequenos, consultar num site e tabular. Quanto tempo a gente demora? 1,5 semanas, 2 semanas, né? Porque tem toda a parte de mapeamento, precisa de agenda, documentar todo o processo. Né? Quando é muito simples, 1 semana e meia ali já está no ar. Mas pode chegar a 2 meses, 3 meses, dependendo da complexidade. Né? A gente costuma quebrar esses RPAs em etapas. Então, eu tenho uma etapa que consulta na internet, então eu faço essa primeira e te entrego. Eu tenho a outra que cadastra no sistema, porque eu vou te dando os ganhos conforme eu vou entregando. Então, modelo Agile, né, de entrega, então vai entregando por partes e a gente vai entender com você que parte dói mais para a gente fazer primeiro. Né? E aí, com isso, você vai ter o ganho operacional o mais rápido possível. E o projeto vai rodando em paralelo. Né? Então, se eu fosse falar um tempo médio ali de entrega de um processo, de um projeto, eu falaria 1 mês. Tá, Fernanda? Né? Como funciona para descobrir o ROI? Né? Tem vários, tem calculadora, tem tempo de pessoa, hora extra. A gente vai fazer um webinar mais para frente detalhando. Mas se você quiser, me manda um e-mail ali que eu te mando uma calculadora ou a gente marca um bate-papo e eu tento adiantar com você isso. Tá? A pergunta, Fernanda, se eu não respondi, pode me mandar ali e eu detalho mais, tá? A do ROI, como tem muita abertura, é difícil de responder, né? Mas tem ali tempo pessoa versus tempo robô, né? Então a gente calcula ali pelo processo, pela velocidade do sistema, das ferramentas, mas a gente pode falar. Mas a gente vou tentar adiantar a agenda desse webinar, que você não é a primeira que perguntou, tá? O Pedro perguntou aqui, né?
se o RPA é algo simples de ser adaptado na corporação. Sim, é simples de ser adaptado e implementado, tá? Por que que ele é simples? Porque eu vou pegar uma tarefa que hoje uma pessoa faz e vou colocar o robô para fazer com a mesma interação de tela. Eu não preciso ali envolver a área do... Se minha empresa tem SAP, eu preciso envolver o time de SAP para adaptar. Não, eu vou usar as telas ali. A gente vai conversar com eles para ver se tem um jeito mais fácil de fazer, mas a ideia é ser ali o menos... ter menos interação com a TI. A gente tem uma fácil. O que a gente vai precisar da TI? Acesso ao SAP, um usuário de robô, né, para aquele processo. A gente vai precisar de um acesso ao seu ambiente, ali, uma VPN, aí a TI, a gente vai conversar com a TI, né? A TI tem aquela preocupação de, mas é um robô, ele vai deixar meu sistema lento. Não, ele vai fazer a mesma interação de tela. O robô não vai conseguir acelerar ali a tela de carregar, né? E mesmo se for por API, a API tem o tempo de resposta dela. Então não tem ali esse risco para a TI. Né? Então ele é simples de ser adaptado, ele é simples de ser implementado. Né? A maior dor ali, o que a gente fala nos projetos é realmente o usuário para o robô. Né? Porque, para criar um usuário aqui dentro, eu preciso de um CPF. Tá, mas é um robô, não tem CPF. Então, e qual a permissão que o robô precisa? Então, isso a gente vai discutir ali junto com a TI, mas a gente já tem tudo bem formatadinho, e as empresas de RPA todas já têm isso bem formatadinho, então é uma conversa mais simples hoje com a TI, tá? Mas é ali um ponto de a gente entender. Mas é simples de implementado por causa disso. Adalberto, eu não acesso nem meus sistemas, eu estou usando uma ferramenta, eu vou consultar numa página web, ou aqui já é uma aplicação SaaS, é super simples, mais fácil ainda. Tá? Então ele é bem simples, é fácil, e hoje os custos já não estão mais tão exorbitantes quanto no passado. A não ser que você queira implementar dentro de casa. Hoje já tem, como a gente faz, de implementar como serviço, não tem mais aquela complexidade de passar por compras, negociar a licença que é em dólar, preparar a infraestrutura interna para rodar isso dentro de casa, então preparar, fazer setup do servidor, da licença e tudo mais. Né? Então hoje está muito mais simples ainda. Tá? Pergunta aqui do Leônidas. Gostaria de implementar automação de processos na nossa área financeira, mas o diretor acha que vamos ter grande perda na equipe. Como podemos estar trabalhando isso? 2 pontos, né? Primeiro, área financeira é sempre ali um mato alto que a gente fala, porque normalmente a solução sempre foi pessoas. E essa perda da equipe é envolver o RH. Né? Se você acha que eu tenho um processo, tem 12, 15 pessoas executando. É entender na sua área se tem oportunidades que elas poderiam ser realocadas, não tem aqui na área. Então vamos envolver o RH. O RH desde o começo, a gente explica para o RH o que é automação, como que a gente vai fazer a automação ali dentro. E a gente já começa a mapear as pessoas durante o mapeamento. Não vão ser, tem que ficar, as pessoas vão ter que, algumas pessoas ficam ainda, né, para ajudar ali no robô, para ser o owner do robô, mesmo que ela não fique mais fazendo aquela tarefa, mas ela domina o processo, ela precisa ficar lá. E o RH procurar locais para realocar elas. E elas estando dentro da empresa, elas já sabem a cultura da empresa, elas sabem como a empresa funciona, já sabem como andar lá dentro. Isso vai ajudar muito vocês ali numa hora de um aperto, se essa pessoa precisar fazer uma ajuda em outro processo, ela vai estar na empresa. Então é envolver o RH, não tem muito segredo. E também pensar o quanto tarefa está deixando de ser feita porque não tem braço. Né? Não sei se eu respondi, Leônidas, se não, manda mais uma mensagem aqui que a gente aprofunda um pouquinho mais. Né? O Arthur, né? Acompanho o trabalho de vocês, fui convidado pela Ju. A minha dúvida é qual a diferença de inteligência artificial e RPA? Né? O RPA, ele faz o trabalho repetitivo, que é o dos cliques lá nas telas e fazer os cadastros, preenchimentos e tudo mais. A inteligência artificial, ela vai fazer mais a análise, né? E te dar um resultado. Então vamos pegar alguns ali, todo mundo, acho que a IA do momento é o Watson, né? Que tem muito case ali, né? Que eles já fazem análise de contrato, análise de processo para fazer. Eu vi um case recente, não é tão recente, já deve ter um ano e meio ali, que eles estavam começando a fazer análise de chapas ali de pulmão, por exemplo, esse tipo de coisa. O RPA não vai fazer isso, né? O RPA pode até fazer a leitura da chapa e é, ler a rodapé, encontrar padrões. A gente tem, por exemplo, automações que lê AutoCAD, mas é diferente de uma análise mais crítica, que é o que a inteligência artificial vai fazer. Ela vai ler a chapa, vai pegar de todas as outras milhões de chapas que ela leu e vai falar que ali tem uma infecção ou um risco de um tumor, para fazer o exame e ela já vai indicar. Né? Então a inteligência artificial entra mais nesse sentido de uma análise
mais aprofunda. O RPA é o mão na massa ali, é o trabalho braçal, tá? Então é um pouquinho mais essa a diferença, né? As pessoas acabam confundindo e tentando vender os projetos juntos, né? Dá para colocar inteligência artificial, cognitiva e tudo mais? Dá. Mas muitas vezes não precisa. Eu lembro de um cliente nosso que pediu, Adalberto, eu preciso que um RPA que abra os contratos, faz a inteligência artificial leia os contratos e determine o tipo de contrato. Falei, tudo bem. Deixa eu entender com o seu analista como que ele faz essa análise do tipo de contrato. A gente conversou com o analista, ele olha, se tem a palavra X, é tipo A. Se tem a palavra Y, é tipo B. E se tem as duas palavras, é o tipo C. Não tem como, né? Tem que ter essas expressões, então é isso. Aí eu voltei e falei, olha, você não precisa de inteligência artificial, você precisa que eu leia com o CR e identifique que nem seu funcionário lê. Não é possível que ele faz assim, é como ele faz, né? Então a gente não precisa, muitas vezes a inteligência artificial tá em hype, todo mundo quer, é a palavra da moda, eu quero ter aqui dentro, mas precisa realmente? Eu sempre faço essa pergunta, e muito cliente não fica feliz com a resposta, mas eu acho que vale a pena, porque senão você começa a colocar um projeto com um custo alto que não precisa. E se a gente parar para pensar ali, se eu fizer aquele Big Data que eu comentei, de massa de dados ali para vocês, a IA pode ler aquela massa de dados ali e encontrar padrões, né? Que é muito mais fácil do que você colocar uma IA lendo contratos. Ela pode ler a massa de dados. Então é um pouquinho isso a diferença. Não sei se eu consigo explicar bem, né? Se não tiver, manda uma mensagem que a gente detalha mais. As perguntas que eu tinha aqui é essa e estou terminando no tempo. Eu tinha previsto ali 45 minutos, acabou dando uma horinha. Pessoal, obrigado pela participação. A gente vai disponibilizar esse webinar no YouTube e em outros canais. Fiquem à vontade, se tiverem dúvidas, mandem para a gente. A gente vai ter o maior prazer em responder. Se quiser conhecer um pouquinho mais da gente, a gente também marca uma reunião ali. E estamos à disposição. Obrigado pelo tempo de vocês e terminando no tempo. Obrigado, pessoal.